e o tão aguardado primeiro turno aconteceu. Em um debate acirrado entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, a decisão de fato irá ficar para o segundo turno. E uma coisa que é muito perguntada é o que as pesquisas de fato apontam e por que as pesquisas erraram nas projeções de voto. E é falando a respeito dessas pesquisas, do resultado que a gente teve com os candidatos, que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, gente, conseguimos então passar pelo primeiro turno, tão aguardado primeiro turno das eleições. E olha, eu confesso para vocês que eu nunca vi uma movimentação tão grande de ida às urnas eletrônicas. Eu, por exemplo, quando eu voto na minha sessão eleitoral, todas as vezes que eu ia votar, nunca existia ninguém. Era sempre eu indo na sala, votava e ia embora para casa. Dessa vez, a minha sessão eleitoral estava lotada de gente. Tinha fila, eu tive que aguardar para poder votar. Eu acredito que você que está me ouvindo também aconteceu a mesma coisa. Isso se deve a dois motivos. O primeiro deles é porque houve um comparecimento em massa das pessoas para a eleição de 2022, ao mesmo tempo que era a primeira vez que estava tendo a questão da biometria, né? A implementação da biometria, então a gente viu alguns atrasos nesses pontos também. Em contrapartida, eu estava fazendo uma puxada pelo aplicativo do TSE que demonstra, se você quer conferir também para o segundo turno, existe um aplicativo no TSE chamado TSE Resultados, que é onde você vê a apuração dos votos em tempo real dos candidatos, que era por onde eu estava acompanhando. E de votos nulos, a gente teve mais de 3 milhões de votos nulos, mais quase 2 milhões de votos em branco e mais de 32 milhões de pessoas, isso aí deu 20% de pessoas que se absteram em votar. Ou seja, é um número muito grande de pessoas que não votaram, né? Então, isso aí, em contrapartida, enquanto a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas que votaram, a gente teve um percentual de 20% que é muito grande também de pessoas que se absteram em votar. E eu trouxe aqui para vocês, gente, algumas informações básicas do que a gente viu dessas eleições agora, desse primeiro turno, do que a gente pode esperar para o segundo turno. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito desse surto coletivo que aconteceu. Muitas projeções diziam que o ex-presidente Lula poderia ganhar em primeiro turno. Havia-se uma projeção de 48% a 50% de votos para ele. Em contrapartida, 36% era a projeção para o Jair Bolsonaro. E houve um surto coletivo das duas partes, tanto dos eleitores do ex-presidente Lula quanto dos eleitores do Jair Bolsonaro. O que eu fui observando, vendo nas redes sociais, apoiadores de todos os lados reclamando, era a quantidade de votos que cada um deles recebeu. Do ex-presidente Lula, a quantidade expressiva de votos que o Jair Bolsonaro recebeu, que até então a projeção dele era para 36%, e ele obteve 43,20%. Em contrapartida, os apoiadores de Jair Bolsonaro estão indignados por conta da questão de votos que o ex-presidente Lula teve, que também foi muito expressiva. Então, dos dois lados, temos pessoas revoltadas e um surto coletivo até então se instaurou. Uma coisa que eu queria ver com vocês, que eu achei muito importante trazer para o vídeo de hoje, é a quantidade de senadores que integram agora o Congresso Nacional a partir de 1º de fevereiro de 2023. No Senado Federal, a gente teve uma votação expressiva de senadores apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que nas eleições desse ano, por exemplo, são votados 26 senadores para cada um dos estados, mais o Distrito Federal. Caso venha a ter uma vitória do ex-presidente Lula, ele vai ter uma dificuldade muito grande de articulação com o Congresso nesse sentido, porque existe uma grande maioria conservadora no Congresso Nacional. Principalmente que a gente fala de respeito agora a senadores, com esse total de 14 cadeiras que compõem. Assim como deputados, também a gente teve uma grande quantidade expressiva de deputados conservadores que vão compor agora o Congresso Nacional. Uma coisa que eu vi muito, que achei muito interessante também, é a Simone. Em outros vídeos eu já tinha falado com vocês como que eu achei importante e como ela se destacou nos debates, com a sua postura, com a sua fala, com as suas propostas.
e a desenvoltura dela referente aos outros candidatos, super bem elogiada em todos os debates. E a resposta a gente teve agora nas urnas, ela ultrapassou o Ciro, ela teve 4,16% das intenções de voto, muito além, né, do que se imaginava até então. A expectativa era que o Ciro tivesse 6% de percentual de votos, e não. A Simone teve um voto muito grande, uma votação muito grande, muito expressiva, mostrando que pode se aguardar. A gente vai ainda ver muito da Simone mais pela frente. Uma surpresa que a gente teve foi o do Ciro, né, com um percentual de 3 pouquinho por cento dos votos. Até então tinha essa expectativa de que ele tivesse uma votação expressiva, mas ele não teve. E aqui que eu entro numa parte muito importante, que é a questão do voto. A gente teve a questão do voto útil, que era algo que eu tinha falado com vocês no vídeo anterior, que era essa tentativa dos candidatos de angariarem votos para eles e que não fossem desperdiçados com uma terceira via que às vezes não poderia, que às vezes não, né, que não seria candidato a presidente da República. E o que a gente viu é que houve uma demandada muito grande de votos do Ciro para o Jair Bolsonaro. Até então, o que os especialistas veem é que aquele discurso conservador, aquele discurso mais agressivo, muito mais forte contra o ex-presidente Lula, fez com que o eleitor conservador do Ciro migrasse a sua votação, fazendo voto útil em relação ao Jair Bolsonaro. Uma coisa que eu quero deixar aqui também é muito evidente, que apesar de a gente ter no Senado Federal uma votação expressiva em senadores conservadores, né, que fazem parte da ala bolsonarista, a gente teve duas candidatas inéditas na história do Congresso, que são duas deputadas trans, a Érica Hilton e a Duda Salabé, duas deputadas federais trans que vão compor com as suas cadeiras no Congresso Nacional. É uma votação expressiva, é uma votação histórica. A Érica Hilton teve um crescimento de 2020 para 2022 enorme, agora já compondo uma cadeira no Congresso Nacional. Isso demonstra que essas peças, né, no tabuleiro político se movimentam de uma forma muito crescente. Da mesma forma que a gente tem uma grande parte conservador, existe uma forma de diversidade que se procura também colocar dentro do Congresso Nacional. E por fim, o que eu queria ver com vocês é o que de fato erraram as pesquisas. Por que houve até então, do Lula a gente viu que houve um acerto de 48% percentual, mas o Jair Bolsonaro não houve esse acerto, né? A gente teve quase 7% de diferença do que as pesquisas faziam a projeção. E o que existe nesse caso é que da mesma forma como existe o voto útil, existe o chamado voto da vergonha, que é muito debatido pelos especialistas. O que é esse voto da vergonha, Zé Ricardo? É aquela pessoa, é aquele eleitor que na sociedade, para as pessoas, tem uma fala, tem uma articulação, se demonstra de determinada forma para os amigos, para a família, né, nas redes sociais, mas que na hora de votar, vota de outra forma, de uma forma completamente diferente do discurso que ela fala no dia a dia. Então esse voto da vergonha, e o que se parece, por exemplo, a pessoa que às vezes fala que é contra as armas, fala que é contra algum posicionamento de Jair Bolsonaro nas redes sociais, mas que por vergonha de declarar o seu voto ao presidente Jair Bolsonaro, acaba votando na calada nele. Isso é o que você tem debatido, é o que a gente tem percebido pelos especialistas falando nessa mudagem de percentual de votos que a gente viu refletida ontem. E ao final, o que a gente deve esperar agora para esse segundo turno? A gente sabe que para os eleitores do Jair Bolsonaro e para os eleitores do ex-presidente Lula já estão definidos. Ninguém nessa altura do campeonato vai modificar o voto. Mas o que vai ser definido, principalmente, são os votos do Ciro e da Simone. A Simone já tem até então, né, até então, se não mudar o discurso, diz que não apoiaria de jeito nenhum Jair Bolsonaro. A gente pode observar uma migragem de votos dela para o Lula, mas com atenção. Não necessariamente o apoio de um candidato pode refletir o voto dos eleitores. O que significa? Não necessariamente o fato da Simone
apoiar o presidente Lula ou mesmo se abster e não apoiar nenhum dos dois, não significa que os eleitores da Simone irão votar no ex-presidente Lula. Assim como o Ciro, que agora então, com essa votação de ontem, ficou muito incerto. O que será buscado? As três fontes primárias. Primeiro, dessa terceira via, da Simone e do Ciro, quais serão os eleitores que irão votar em cada um desses candidatos. O segundo, a gente viu 20% de pessoas que se absteram em votar, é um número muito expressivo, mais de 32 milhões de brasileiros que podem definir aí a jogada política para 2023 e às vezes poderão votar ou não no segundo turno. E o terceiro são os grandes colégios eleitorais que a gente tem no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas são votos decisivos para um presidente da República. E são na região sudeste, são as regiões desses três estados que com certeza tanto o ex-presidente Lula como Jair Bolsonaro irão visar e lutar para conseguir os seus votos para 2023. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curte aqui para mim e comenta o que você acha, qual o motivo que as pesquisas erraram e quem você acha que vai levar até então a presidência da República de 2023. Até breve.